Olá, seja bem-vindo à nossa videoaula do capítulo 5 do livro Contabilidade Avançada. Esta temática de hoje é da consolidação das demonstrações contábeis. É um tema também muito importante e que, na verdade, não tem muito segredo, mas nós temos que tomar atenção a alguns itens importantes na hora de fazer consolidação. Então, vamos ver. Bom, nosso objetivo é definir um tratamento contábil para investimentos em controladas. Então, vamos entender alguns termos aqui. Primeiro, controlada é uma entidade sobre a qual o investidor exerce controle. Controle, nós já falamos em outras videoaulas, é o poder de governar políticas operacionais e financeiras da investida. Então, veja, eu vou fazer consolidação quando eu tiver o controle sobre outra entidade. Consolidação é uma coisa muito bacana, porque, olha só, nós temos, imagine um grupo empresarial muito grande, que ele tem várias empresas, empresa A, B, C, D, cada uma pode até ter um ramo diferente, uma pode vender carro, outra pode ser um banco, outra pode ser uma boutique de lojas de roupa, enfim, uma série de coisas. Cada uma vai ter o seu conjunto de demonstrações contábeis independente. Isso tem que continuar sendo feito. Porém, há um conceito de que um grupo econômico, no fundo, é uma coisa só. Então, o CPC da Consolidação das Demonstrações Contábeis, ele diz assim, em havendo um grupo, ou seja, uma entidade que controle outras entidades, todas elas devem fazer os seus demonstrativos contábeis isoladamente, mas a entidade mãe deve fazer a dela e um consolidado com as outras. Então, é esta a regra. Eu devo consolidar como se todo o grupo fosse uma única empresa. E na hora de apresentar, de publicar, eu publico o meu, controladora, e o consolidado. E as controladas publicam só os dela. Controle. Nós falamos também na videoaula sobre combinação de negócio e também de investimentos, um pouco sobre a questão do controle. Controle hoje, ele é considerado mais da metade do poder de voto da empresa, então se eu tenho mais da metade das ações, eu tenho controle da outra empresa, mas não só isso. Eu posso ter influência significativa na outra empresa. Olha, eu posso ter 5% da outra empresa, 1%, 15%, mas se eu tiver influência significativa, eu controlo a outra empresa. O que é influência significativa? Olha, influência significativa é o poder de governar as políticas da outra entidade. Então, por exemplo, eu tenho toda a tecnologia que produz o produto da outra empresa. Ela está dependente de mim. Parte dos meus funcionários de administração são os mesmos de lá. Os conselheiros dessa empresa são os mesmos da outra. Enfim, são indícios de que, no fundo, eu controlo a outra, mesmo não tendo a maior parte do capital. Então, muita atenção, porque tendo controle ou tendo influência, eu tenho que fazer a consolidação. Importante na consolidação, considerar sempre a essência sobre a forma, todas as controladas devem ser incluídas, utilizar políticas contábeis uniformes. É óbvio que se eu vou consolidar tudo num balanço só, as políticas contábeis têm que ser iguais, senão não vai dar certo. As SPEs devem ser incluídas quando houver controle, ou seja, sociedades de propósito específico, né? Foi o caso da Enron americana. Ela tinha várias sociedades pequenas onde ela tinha participação pequena. E ela não consolidava, porque a lei americana dizia, olha, você tem que consolidar somente se tiver a maioria do capital votante. E aí, um dia a Enron quebrou. E por que quebrou? Porque os prejuízos estavam concentrados nas outras pequenas. Quando consolidaram, perceberam que se tivesse sido consolidado, os investidores teriam percebido a tempo que a Enron, no fundo, estava quebrada. Então, todas as sociedades devem ser incluídas se houver controle entendido como maioria do capital votante ou influência significativa. O que está excluído da consolidação? Controle temporário
e investimentos que a gente classifica como trading. Bom, database da consolidação. Vou consolidar meu balanço com o de várias empresas do meu grupo. Puxa, mas todas estarão certinho com a contabilidade em dia, na mesma database que a minha? Às vezes não, isso às vezes não ocorre. Então, a norma permite uma defasagem de até 2 meses. Você pode consolidar, por exemplo, a matriz em dezembro com uma filial, uma controlada que tem balanço até outubro. É permitido. Porém, qualquer transação relevante que ocorra neste período, depois que você consolidou e antes da publicação, você deve ajustar em notas explicativas. Né? Por exemplo, então a empresa fechou em janeiro a contabilidade, usou da sua controlada um balanço de outubro, mas quando ela foi publicar até abril, ela percebeu que aconteceu um grande prejuízo na empresa no mês de novembro. Ela já deve reportar isso em notas explicativas e tentar ajustar na publicação. Muito bem. O que eu devo eliminar numa consolidação? Aqui é o ponto central. Teoricamente, como é que se faz uma consolidação bancária? Veja os exemplos práticos do livro. Eu somo as linhas. Se eu tenho caixa na empresa A de 100 e na empresa B de 100 e na empresa C de 100, o consolidado é um caixa de 300, simples assim. Então, regra geral, você vai fazer isso com todas as contas de balanço. Agora, algumas coisas você não pode considerar dessa forma. Por exemplo, resultados não realizados. O que são resultados não realizados? São, por exemplo, a empresa B vendeu para A. Vamos supor que ela teve uma venda de todo o seu estoque para a empresa A. Se isso aqui é considerado um grupo só, isso é considerado um resultado não realizado. Quando a A vender para fora do grupo, para terceiros, é um resultado realizado. Então você vai ter que apurar todas as transações entre a empresa de negócios e aquilo que não foi exteriorizado deve ser excluído. Então você vai excluir esse lucro que a empresa B teve ao vender para a empresa A. Ah, mas ela vendeu 100% do estoque e a empresa A já vendeu metade. Então o lucro é considerado metade. Investimento na controladora versus PL da controlada. Bom, a empresa A tem lá investimento na B, 100. Lá no PL da B está o 100. Então você vai eliminar o PL da B com o investimento. Não tem sentido, se eu estou consolidando num balanço só, eu manter que eu tenho participação em mim mesmo e que eu tenho parte de mim mesmo. Muito esquisito, né? Então você elimina. Saldos e transações intracompanies. Ou seja, a empresa B deve para A. O que vai acontecer? Na B tem um passivo devendo para A e na A tem um recebível da B. Quando eu consolido, eu elimino os dois, porque mesma coisa. Não vou fazer um balanço consolidado dizendo que eu devo para mim mesmo e que eu tenho que receber de mim mesmo. E eu tenho que separar claramente o PL dos minoritários. Isso é colocado até numa linha separada entre o passivo e o patrimônio líquido, deixando bem destacado. Vamos ver um exemplo que fica mais prático? Olha só, a companhia A tem 100% da B. E esse aqui é um balanço, ó. A tem 250 de caixa e a B 400. Ó, o que eu fiz? Somei 650. Contas a receber de terceiros, não entre elas. Uma tem 500, a outra tem 600. Somei, tem 1.100. Agora aqui que eu começo a mudar, ó. A A tem investimento na B, 2.300. E veja que no PL da B tem 2.300. Por quê? Porque a A tem 100% do PL. O que eu faço? Eu tenho que eliminar esses dois. Como é que eu elimino? Coloco uma coluna aqui, a débito de eliminações e a crédito. Veja, ativo aqui débito, 2.300. Eu vou vir aqui, faço um crédito, lançamento 1, e vou lá no PL e faço um débito. Então, se eu pegar essa linha aqui, investimento em B, ó, eu tinha 2.300, um crédito, zerou, desaparece. Aí continua, imobilizado 1.000 com 1.500, 2.500, o novo ativo, consolidado 4.250. No passivo, a mesma coisa, somo contas a pagar, 1.400 com 200, 1.600. E o PL, ó, eu tenho o PL da A, 2.650, e o da B eu eliminei porque eu tenho 100%. Então eu passo a ter um PL de 2.650, que dá 4.250. Olha aí, uma consolidação feita bem rápido e simples.
Outro exemplo agora, onde eu não tenho 100%, eu tenho 80% e 20% pertence aos minoritários. Pessoal, mesma coisa. Vou somando 100 com 400, 500. Contas a receber 800 com 2.100, 2.900. O investimento da companhia C na D, 5.600, eu venho aqui, elimino e elimino lá no PL, ó. Zerou aqui. Imobilizado soma, 17. Contas a pagar de terceiros, 8 com 500, 8.500. E agora atenção para esse item. Veja, o PL da D é 7.000. Eu eliminei 5.600. Então está sobrando o 20% que é dos minoritários, porque eu tenho 80%. Esse 20% que é dos minoritários corresponde a 1.400. Eu devo tirar daqui, ó, elimino daqui e transfiro para uma continha entre o passivo e o PL, chamada acionistas não controladores. Faço aqui um crédito de 1.400. Só estou transferindo de lugar. É só para ficar evidente que é como se a empresa controladora tivesse uma dívida com os minoritários. R$ 1.400. Então, passo a ter essa linha aqui, 1.400. Aqui, o PL da controladora, 10.500. E o 7 foi eliminado nesses dois lançamentos. Ficou só os 10.500. É isso. Outro exemplo. Agora eu tenho 70% da empresa. Tudo igual. Olha lá, soma 100 com 400, 500 e assim por diante eu vou fazendo. Só que nesse exemplo eu apimentei um pouquinho. Coloquei que a empresa E tem 4.000 para receber da empresa F. Aliás, desculpa, a empresa F tem 4.000 para receber da E. E a empresa E tem 3.600 para receber da F. Logo lá no passivo tem a pagar 4 e 3.600. Tudo isso aqui tem que ser eliminado. Então o que eu faço? Venho aqui onde eu tenho na companhia F 4.000 para receber da E e faço um crédito baixando esse 4.000. Vou no passivo da F e faço um débito baixando o passivo da F com a E. Mesma coisa aqui. A empresa E tem 3.600 para receber da F. Faço um crédito baixando e faço um débito no passivo aqui dela também baixando. Veja que zerou. Não tem mais contas a receber, não tem mais contas a receber. Bom, mas aí a empresa E tem investimento na F, 70% do capital, 6.300. Venho aqui, baixo e vou lá no PL, que é 9.000, e baixo também. Tudo bem? Então, zerou aqui, imobilizado 12 com 5, 17, meu ativo novo consolidado é 22.000. E o passivo? Contas a pagar com terceiros, 8.000 com 500, 8.500. Zerou contas a pagar delas com elas mesmas. E aí eu só tenho que fazer o que eu fiz no outro exemplo. Eu vou transferir o restante do PL, 9.000 menos 6.300, os 30% são os 2.700. Vou transferir para uma linha acima, acionistas não controladores. Passa a ter 2.700. Aqui, 9 matou com esses dois, ficou só os 10.800 do PL da companhia A. E assim eu tenho meu passivo mais PL de 22.000. Bem, o que deve ser divulgado nesse tipo de transação? Todas as controladas que estão incluídas na consolidação, a natureza da relação entre controlador e controlada, a data das demonstrações contábeis utilizadas de cada controlada, a natureza e extensão de quaisquer restrições significativas sobre as capacidades das controladas de pagar empréstimo, quitar e que relação eu tenho com isso. Pode existir ainda uma figura chamada consolidação proporcional de balanço. Isso a gente só usa no caso de chamadas joint ventures, que são empreendimentos controlados em conjunto. O que acontece nisso? Bom, imagina que a empresa A e a empresa B se juntam para desenvolver um empreendimento. Veja, a empresa A está aqui, a empresa B está aqui, elas abrem uma C. Podem ser empresas concorrentes que abriram para explorar um ramo específico. Cada uma tem 50% de negócio. Nesses casos, a norma permite que eu consolide proporcional. Então, a empresa A vai pegar 50% do caixa para ela, a B 50% para ela e assim por diante. Procedimentos, use consolidação proporcional no caso de joint ventures. Bem, aqui só dizendo que os investimentos em cada joint venture contra a parte que cabe a cada venture no PL
e os saldos patrimoniais e itens de resultado devem ser alocados também para cada venture. Mesma coisa na proporcional, eliminem qualquer transações entre grupos, políticas contábeis devem ser uniformes, determinar valores de ativos, passivos, receitas e despesa com base no percentual e somar as linhas da mesma natureza. Divulgações necessárias também, passivos contingentes, decorrendo das atividades de joint venture, separe isso, diga os compromissos de capital da investidora em relação a cada venture, a cada participante, os ativos e passivos circulantes e não circulantes, as receitas e despesas relativas às entidades controladas em conjunto. Liste e discrimine todas as participações em entidades controladas, né? Quais são as entidades, porque a gente deu exemplo de 2, mas pode ser várias controlando em conjunto. Qual foi o método utilizado de reconhecimento do investimento e a proporção da participação detida em cada empresa. É isso, e assim chegamos ao final da aula desse capítulo de consolidação das demonstrações contábeis. Até mais!